Olá, varejista, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro da série Varejo Alimentar em Tempos de Coronavírus. E hoje vamos falar sobre fluxo de caixa. Eita! Temos recebido algumas perguntas que levam em consideração esse movimento das mercadorias e o impacto no caixa da empresa. E a primeira pergunta, Alexandre, é o seguinte: estou com pouco dinheiro em caixa. Qual é a preocupação que devo tomar com o fluxo de caixa? Esse movimento ele é delicado para o fluxo de caixa. Primeiro porque nós estamos vivendo época de pico. Então as vendas cresceram, elas provavelmente tendem a crescer ainda mais. A grande questão é que nós estamos surfando uma onda que a gente não sabe quando acaba. Esse é o problema. A gente não sabe sequer se a gente ainda está no meio dela ou no alto dela. O problema é que ela pode acabar e nos jogar na areia. O que significaria isso na prática da gestão comercial? Da prática da gestão financeira, da prática da gestão varejista? Significa fundamentalmente que eu posso estar comprando para o pico e daqui a pouco o pico não estar mais presente quando a mercadoria chegar. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, Gustavo. Preciso tomar. A primeira cautela seria, por exemplo, fazer uma medição apropriada e acompanhar cotidianamente, todos os dias, a demanda. Pequenas variações podem significar mudança no ciclo, mudança na orientação da curva de venda. Isso eu poderia tomar cuidado e revisar meu pedido de compras para a sua vez. Porque a gente passou ou está passando por um pico de vendas muito alto, o consumidor está se estocando e esse pico de venda vai diminuir. Tende a diminuir. Se eu comprar agora para abastecer... A grande questão é quando essa mercadoria chega. Porque se ela chega enquanto as vendas estão no auge, no pico, eu ainda tenho a probabilidade de vendê-la. Mas se eu errar a mão, se eu exagerar a quantidade ou a entrega for demorar muito para chegar, eu posso ter já uma mudança de cenário e isso me trazer problemas. Perfeito. E no longo prazo, como é que a gente pode pensar em quais soluções a gente pode ter para facilitar aí essa questão do fluxo de caixa? Como é que a gente pode, com quem que a gente deve negociar nesse sentido? Bom, primeira coisa, o tamanho dos pedidos é crucial. Esse é o momento de não fazer grandes, enormes pedidos. Tentar fazer pequenos pedidos frequentes. Isso dá uma certa proteção para evitar que a gente estoure o estoque e a gente venha acumular um nível muito alto. Uma outra perspectiva importante é que ao fazer a relação com o fornecedor, nós devemos buscar uma certa cumplicidade nesse processo, porque ele também vai vender mais quando nós vendemos mais. Portanto, adequar o prazo de pagamento com prazos estendidos nesse momento é extremamente fundamental, digamos. Naturalmente, se tiver um acordo de devolução com o fornecedor, na hipótese, ou de um apoio para estoques excessivos, isso já vai ajudar, mas o melhor é não permitir que isso aconteça, né? Nós temos uma metodologia aqui na R Dias que mede o tempo de caixa ou tesouraria de acordo com a categoria. Isso pode ser relevante nesse momento também? Pode ser útil. E acho que para o varejista entender do que nós estamos falando é algo bastante simples. Se você concluir que o momento é atípico, os cuidados têm que ser maiores. E para o cuidado ser maior, você precisa botar um pouco mais de técnica. E, por exemplo, o controle de caixa por tesouraria, o controle de performance do comprador por tesouraria é bastante importante. Significa nada mais nada menos do que você considerar qual é o giro de estoque que eu tenho, ou seja, a cobertura de estoque em dias, e o prazo de pagamento. Como o prazo de recebimento nos supermercados costuma ser perto de entre 13 e 16 dias, né, em função de ter uma parte à vista, outra parte a prazo no cartão e tal, essa conta te deixa quanto você está bancando aquele estoque. Hoje, evitar o acúmulo do capital de giro empregado em itens de médio giro é fundamental. Fundamental. Nos de baixo giro, então, não se fala, tem que tomar muito mais cuidado. Dá para apostar mais? Vai ter que apostar mais nos itens de alto giro. Perfeito. Numa média normal, Alexandre, a gente tem visto os mercadistas com aí 19 até 22 dias de estoque. Nesse momento, você acha que está maior? Os supermercadistas que operam bastante bem estão com esses números, Gustavo. Entre 19 e 22 dias. Aqueles supermercadistas que estão mais habituados com o estoque um pouquinho mais inchado, eles costumam trabalhar com alguma coisa que varia entre 28 e 35 dias até. Quem estiver com essa cobertura pode se dar o luxo de queimar um pouco do seu estoque sem fazê-lo crescer demais, porque esse número de estoque já seria um estoque muito alto.
Normalmente quem tem uma perspectiva como essa, de alguma coisa em torno de 35 dias, está pagando a mercadoria antes dela ser vendida, porque em média o prazo de pagamento dos fornecedores costuma girar em termos de 27 a 29, 30 dias. Então ele já está pagando antes da mercadoria girar. E se ele comprar mais dentro dessas mesmas condições, a tendência é que ele vai precisar colocar mais capital de giro ainda. E aí pode dar um efeito muito estranho. Eu estou com vendas crescentes, num movimento absurdo e está faltando dinheiro. Porque na verdade está errando na gestão do ciclo financeiro, com um prazo de pagamento muito curto e um giro de estoque muito longo. E aí então a cobertura alta pode ser feroz para o seu capital de giro, naturalmente para o seu fluxo de caixa. Mas tem um outro fator ainda, Gustavo. Eu acho que essa questão de estarmos vivendo um momento de pico de venda pode causar um outro fator crítico, um outro problema crítico, que é o acúmulo dos pagamentos. Então o fluxo de caixa, além de ser penalizado em função de eu ter que colocar mais capital, naturalmente ele pode ter um outro problema, que é o acúmulo, a concentração dos pagamentos. Porque se isso acontece no momento de pico, ou seja, eu tenho que comprar mais no momento de pico, eu vou pagar mais também de forma mais acumulada. Se isso estiver concentrado, os efeitos podem ser bem complicados para o financeiro. Portanto, se eu fosse do financeiro, eu estaria dentro da área comercial todos os dias fazendo alinhamento pela manhã com os compradores, analisando o que já colocaram de pedido, o prazo médio disso, quando chega e a minha projeção de caixa. Bom, de uma pergunta nós fizemos aqui esse vídeo para vocês, daquela questão: estou apertado, mas tenho que colocar mercadoria em casa, e como isso vai impactar meu fluxo de caixa? Isso aí o Alexandre complementou aqui com toda essa sabedoria, para que a gente se preocupe com isso e acompanhe, porque um pico de venda, esse pico de venda vai passar, a gente tem que ter muito cuidado com esse reabastecimento e com os prazos com os fornecedores. Exatamente. Essa foi uma pergunta muito importante, mande a sua também, os contatos estão aqui embaixo, no varejoemação.com.br, e nosso telefone do WhatsApp, à disposição para poder solucionar suas dúvidas, colocando os nossos especialistas para te atender aqui na R Dias gratuitamente. Esse momento é um momento tenso, delicado, e nós todos precisamos nos ajudar. Essa é a forma que nós encontramos de contribuir para que você, varejista, possa passar por esse processo de uma forma um pouco mais light, ok? Então, bons negócios, nos vemos logo mais depois de toda essa bagunça. Um grande abraço a todos.